Olá, estamos iniciando mais um programa Fintech TV. E hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de Relações Sindicais, o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico. Ele também é geógrafo e pós-graduado em Economia e Gestão de Relações de Trabalho. É um prazer tê-lo conosco e nós gostaríamos, nessa nossa conversa, num primeiro momento, que o senhor nos dissesse o que é o DIESE. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Fintech TV participar desse programa, Wilson, e dizer que o DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é uma instituição do movimento sindical brasileiro, criada há 59 anos, portanto vai fazer 60 anos agora em dezembro. É uma instituição que produz informações, pesquisas, estudos, indicadores para subsidiar a luta e a ação sindical dos sindicatos de uma maneira geral, das federações, enfim, dos trabalhadores, buscando fortalecer a defesa, e os interesses dos trabalhadores na sua luta cotidiana entre a negociação entre capital e trabalho, ou seja, entre sindicato de trabalhadores e entidades sindicais representantes do setor empresarial. A sua função dentro do DIESE, então qual é o papel que você desempenha hoje no DIESE? Então, eu sou coordenador de relações sindicais, é uma coordenação da direção técnica do DIESE, que é responsável e cuida da interlocução com o movimento sindical, seja ele sócio do DIESE ou não, ou seja, aqueles que a gente busca trazê-lo para o DIESE. Coordena também os escritórios regionais. O DIESE está presente hoje em 18 estados da federação. Então, tem a sede nacional que fica aqui em São Paulo e tem mais 17 escritórios regionais, E, portanto, esse é o nosso trabalho, quer dizer, articular esse movimento sindical, fazer essa interlocução, coordenar os escritórios regionais. Também nós temos uma área no DIESE que nós chamamos de subseção, que é a extensão do DIESE numa entidade sindical. Ou seja, o sindicato pode contratar o DIESE que vai colocar um técnico economista para trabalhar diretamente naquela entidade sindical, assessorando a sua direção naquilo que o DIESE desenvolve normalmente enquanto trabalho. E nós também temos uma outra área, que é a área que a gente chama de redes setoriais, que é um conjunto de técnicos que estão inseridos nessas subseções, como também outras áreas do DIESE, que produz estudos e trabalhos de caráter setorial, ou seja, nós temos, por exemplo, a rede metalúrgica, então envolve todos os técnicos que estão trabalhando em entidades sindicais de trabalhadores do setor metalúrgico. E essas redes produzem esses estudos, essas pesquisas, tanto, como eu falei, de caráter setorial, como também com algum recorte temático. Então são essas três áreas que estão no âmbito da minha coordenação, que é a coordenação de relações sindicais, que a gente trabalha e atua no DIESE, e também, obviamente, fazendo a interface com as demais áreas da instituição. Você disse que atende tanto os que são associados ao DIESE como aqueles que também não são associados, sindicatos associados e sindicatos não associados. Obviamente que prioritariamente o trabalho é para aquelas entidades que são sócias do DIESE. Agora tem algumas entidades, mas a gente faz um trabalho também de divulgação da instituição, e às vezes faz de forma esporádica, algum trabalho para uma entidade que, mesmo ela não sendo sócia, esse tipo de trabalho, esse tipo de atendimento, ou seja qual for a atividade, é uma forma também de você tentar atrair as entidades, tá certo? Para o quadro associativo do DIESE. Então nós participamos, às vezes, além de fazer trabalho, participamos
de seminários, congressos, plenárias de entidades sindicais que às vezes não são sócias do Diese. Então esse também faz parte, digamos assim, da nossa estratégia de tentar trazer mais sindicatos, mais entidades sindicais para fortalecer a instituição e, portanto, ter maior capacidade de prestação de serviço e de atendimento aos sindicatos. Bem. Bom, esse nosso programa, Silvestre, está indo para 12 capitais. Então, tem muitos sindicalistas que nos assistem. E aquele sindicato que ainda não é filiado ao Diese, o que ele deve fazer para se filiar, para se associar ao Diese? Então, ele pode tanto procurar o Escritório Nacional, né, através dos telefones e do site, que www.diese.org.br, né, os telefones e também nos escritórios regionais. Nós temos escritórios regionais em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Amazonas, Pará, enfim. Então, é só entrar no site do Diese que você tem uma forma tem como fazer contato com a entidade para poder se filiar. O Diese só vive das contribuições dos filiados, dos associados, ou qual outro tipo de sustentação financeira ele tem? Não, a nossa receita, ela é oriunda, uma parte dela, recursos sindicais, ou seja, aproximadamente 60% dos recursos são de origem sindical, ou seja, das contribuições, né, das mensalidades das entidades sócias, desses contratos de subseção que eu fiz referência agora há pouco, de alguns trabalhos, né, extras que as entidades demandam para o Diese, como, por exemplo, pesquisa sobre as mais diversas categorias. E tem uma outra parte do orçamento nosso que é oriundo de convênios e contrato com o setor público, ou seja, com o governo federal, com governos estaduais e com alguns governos municipais. E alguma coisa muito pequena de convênios, eventualmente, com entidades internacionais, com centrais sindicais, entidades multilaterais, como, por exemplo, como o BID, né? Mas isso é uma coisa muito pequena. O fundamental aí é o recurso sindical e o recurso público, que está aí na ordem de 35%, 40%, né? Do nosso orçamento. Ok, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com o coordenador do Diese, José Silvestre Prado de Oliveira. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentec TV e continuamos a entrevista com o nosso companheiro José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de Relações Sindicais do Diese. Muito bem, nós estamos falando anteriormente sobre a sustentação do Diese. É verdade. Eu queria retomar, além dessa questão da forma de financiamento do Diese, uma questão que nós colocamos no início da entrevista, que diz respeito o que a instituição faz, como é que as entidades podem se filiar. Então, eu queria chamar a atenção para uma coisa que acho que é fundamental. O Diese está estruturado a partir de um tripé, que é pesquisa, educação, formação sindical e assessoria. Então, esse é o tripé que estrutura toda a produção da entidade. E ao lado disso, nós temos 5 eixos temáticos, né, que dão a sustentação para essa produção. Quais são esses eixos temáticos? Então, é negociação coletiva, emprego, renda, políticas públicas e desenvolvimento. Ou seja, esses 5 eixos temáticos dão conta dos temas que dizem respeito ao chamado mundo do trabalho. Ou seja, tudo que tiver na relação de trabalho, entre trabalho e capital, de alguma forma está contemplado nesses eixos temáticos. Certo. Então, vou dar um exemplo. Os trabalhadores, o sindicato quer negociar PLR. Tá? Então, a PLR está dentro desse campo da negociação coletiva.
por exemplo. Mas para você fazer uma negociação coletiva ou um processo de assessoria, você obrigatoriamente precisa de algum suporte de pesquisa. Então, voltando ao mesmo exemplo de participação no lucros e resultados, o sindicato, ao negociar um acordo de PLR com uma determinada empresa, ele precisa de alguma base de dados. Qual é essa base de dados? Uma delas é o balanço da empresa. Então, o DIEESE faz uma análise de balanço da empresa para dar suporte, para dar argumentação, para sustentar aquele pleito em relação à participação no lucro e resultado. Então, esse é um exemplo. Pesquisa. Por exemplo, o sindicato quer saber o perfil da sua categoria. Vamos imaginar os técnicos industriais. Então, o sindicato que representa os técnicos industriais aqui em São Paulo pode contratar com o DIEESE uma pesquisa de perfil, tendo como referência uma base de dados secundárias, é uma possibilidade, e vai traçar um perfil desses trabalhadores, ou seja, qual é o contingente de técnicos industriais, qual é a remuneração média desses técnicos, qual é o grau de escolaridade, né? Quanto tempo eles permanecem em média no emprego, qual é a faixa etária média, ou quais são as faixas de idade desses trabalhadores e assim por diante. Então, esse é um outro exemplo. Vou dar um outro exemplo no campo da educação e formação. Por exemplo, o sindicato aqui, ou a federação, a FENTEC, pode contratar com o DIEESE um seminário sobre negociação coletiva, ou sobre uma discussão sobre produtividade. Então, o DIEESE tem um seminário estruturado e vai fazer essa atividade de 2 ou de 3 dias com aquele conjunto de dirigentes daquela entidade, no caso a FENTEC, para capacitá-los, né, mais a enfrentar o processo de negociação junto às empresas ou junto à entidade patronal e assim por diante. Então, são 3 exemplos nessas áreas, né, que dão a sustentação técnica do trabalho do DIEESE. Ok. Bom, agora nós queríamos falar um pouquinho mais sobre a negociação coletiva, né, que nós terminamos uma negociação nacional recentemente e outras negociações que surgem, né? E qual o apoio, além disso que você está dizendo aí, mas nós podemos, os sindicatos filiados, ele pode pedir um técnico para estar acompanhando as negociações coletivas do sindicato, as convenções e tal? Não, o sindicato pode pedir não só um técnico para assessorar nas mesas de negociação, como pode pedir também trabalhos para subsidiar a campanha salarial ou a negociação coletiva. Que tipo de trabalho normalmente os sindicatos demandam do DIEESE, além da assessoria direta na mesa de negociação? Por exemplo, um estudo, um boletim com subsídios à campanha salarial. O que são esses subsídios? Além de você verificar qual foi o comportamento do salário no período entre database, você também vai fazer um levantamento sobre a questão da inflação, você pode fazer um levantamento sobre o desempenho, né, econômico-financeiro daquele setor, você pode também acessar cláusulas nos nossos bancos de dados que outras categorias têm para dar como subsídio, como referência para aquela entidade que está negociando. Então, esse é um exemplo que a gente chama de subsídio à negociação coletiva. Pode ter um outro tipo de trabalho que é uma análise mais setorial, propriamente dita, ou seja, é analisar como é que está o desempenho daquele setor com o qual o sindicato vai estar negociando. Então, são vários tipos de trabalho que pode ser feito. Além disso, às vezes tem algumas entidades que demandam assessoria do DIEESE, por exemplo, faz o trabalho e antes da negociação vai lá com o sindicato apresentar o trabalho, discutir, tirar dúvidas, um pouco, digamos assim, capacitar a comissão de negociação, né, que vai enfrentar a discussão da negociação com o setor patronal. Então, são atividades que o DIEESE desenvolve no campo da negociação coletiva. Então, toda e qualquer entidade sócia pode demandar assessoria direta na mesa, ou seja, um técnico, um economista, ou também assessoria em termos do que a gente chama de assessoria indireta, que seria a produção de subsídios
para a negociação coletiva? Bom, nós estamos acostumados aí na prática com as negociações coletivas nas convenções. Até hoje, nesses anos todos do movimento sindical, até hoje nós nunca vimos uma empresa chegar e dizer: nós estamos bem, a nossa empresa deu lucro esse ano, então nós estamos à vontade para negociar com vocês. Sempre, sempre, sempre a empresa dá prejuízo, a empresa está numa dificuldade financeira grande e... Então, pelo que vocês analisariam, vamos supor, nós vamos negociar com determinada empresa, vocês analisariam o balanço, a situação financeira dessa empresa? Sim. A empresa tendo o balanço ou outros documentos, né, que mostrem o seu desempenho, a gente analisa, né, avalia e produz um estudo a partir daquela fonte de dados. É bom lembrar o seguinte, o balanço é uma das fontes de informação, mas você tem outras, além dos dados que a própria empresa produz, você tem outras fontes, né? Você tem as fontes, digamos assim, as fontes oficiais, né? Você tem também a produção de algumas entidades patronais sobre os mais diversos setores de atividade econômica e especificamente da empresa, a peça mais, digamos assim, mais fundamental não só para esse tipo de trabalho é o balanço. Então a gente faz análise de balanço para subsidiar essa negociação. Agora, isso que você falou de toda e qualquer empresa ou toda e qualquer entidade patronal, quando você vai negociar, ele vem dizendo: olha, esse ano está ruim, porque a economia está assim, porque a economia está assada. Isso é normal. Quer dizer, toda e qualquer negociação, por mais que a economia esteja bem, a empresa esteja bem, sempre há, digamos, esse discurso, né, na negociação por parte do setor patronal que esse ano a coisa não está muito boa, por conta disso, por conta daquilo outro, enfim. Mas eu acho que isso aí, Wilson, faz parte, digamos, do jogo. Né? Uhum. Qualquer processo de negociação você tem, né? Ainda mais quando se trata de negociação de caráter trabalhista, como que é normalmente a que a gente faz. Esse balanço, ele é publicado, né? As empresas têm um balanço publicado. É nessa publicação do balanço que vocês se baseiam? Ou teria que pedir para eles o balanço? Não, o balanço é o seguinte, existe a chamada lei das SAs, toda empresa que é SA é obrigada a publicar balanço, tá? Então, os balanços, essas que publicam, eles são públicos. Às vezes saem em jornais, às vezes estão nos sites das próprias empresas, estão naquela instituição que chama Serasa, né? Uhum. Lá você pode acessar também, desde que você tenha um convênio. Nós, Prodiese, tem um convênio com a Serasa que você pode acessar alguns balanços de empresa. Claro que você paga, né, por isso, sim. Mas enfim, você tem mecanismo, tem formas de acessar os balanços. Isso para as empresas que são SA. Para as empresas que são limitadas, aí você tem que ter outras fontes de informação, porque elas não são obrigadas a publicar balanço. Né? E tampouco fornecer. E tampouco fornecer. Tá. Mas você tem outras fontes de informação para poder produzir um subsídio para assessorar na negociação coletiva. Muito bem. Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a nossa entrevista com o nosso companheiro Silvestre. Voltamos com o programa Fentec TV e seguimos com a entrevista com o nosso companheiro José Silvestre, coordenador de relações sindicais do Diese. Muito bem, continuando a nossa entrevista, nós estamos passando por uma fase agora de difíceis negociações, né? Então nós queríamos aí que você falasse um pouquinho sobre como é que está funcionando as negociações coletivas nessa atual conjuntura, com índice de inflação alto, tal, como é que estão funcionando as negociações? Ok. Olha, Wilson, primeiro eu queria aproveitar a tua pergunta para falar que o Diese faz, desde 1995, faz um acompanhamento sistemático das negociações salariais no Brasil. Nós fazemos
um balanço semestral dessas negociações e depois um balanço anual. E esses estudos mostram que de 2004 para cá, você tem uma trajetória de melhora, né, e de ganhos reais nas negociações salariais no Brasil. Nós acompanhamos aproximadamente 700 negociações ano, né, em todos os estados da federação, praticamente todos os setores da economia, ou pelo menos os principais setores de atividade econômica. Então tem uma cobertura bastante razoável desse ponto de vista. E o que tem ocorrido ultimamente? E principalmente do ponto de vista das expectativas para o ano de 2015. Que o que a gente tem notado é que como você tem um cenário mais adverso, ou seja, uma economia estagnada, em recessão, de um lado, de outro lado uma taxa de inflação elevada e também uma variável fundamental, né, que é a questão do emprego. Então nós estamos vivendo um cenário de inflação elevada, aumento da taxa de desemprego e estagnação econômica, recessão. Portanto, isso é um cenário ruim, muito ruim para as negociações. O que a gente tem percebido? Nós não temos ainda o fechamento desses dados para o primeiro semestre, mas pelo que a gente vem acompanhando nas mesas de negociação e também através da própria imprensa, é que esse ano nós teremos os ganhos salariais, né, eles devem ter um recuo em relação à trajetória desses últimos 10, 11 anos, e mesmo em relação a 2014, que embora tenha sido um ano que a economia também não cresceu, ficou muito próximo de zero, os resultados das negociações foram bons resultados. Só que esse ano tem esse agravante que eu falei, um deles, que é uma variável determinante para a negociação, que é a taxa de inflação. Como você tem uma taxa de inflação aí próximo dos 10%, ou seja, 9, 9,5%, vai depender da database de cada categoria, mas tem categoria que vai pegar aí muito próximo dos 10%. Então certo. Isso é uma dificuldade muito grande para negociar, seja negociar a inflação cheia e principalmente ter ganho real de salário. De toda maneira, eu acho que essa trajetória de ganhos salariais continua, só que muito provavelmente num patamar muito menor do que a gente vinha até o ano de 2014. Então é de fato uma conjuntura muito adversa no geral e particularmente para a questão da negociação coletiva, ou seja, os sindicatos, né, vão enfrentar grandes dificuldades, o que coloca também a necessidade de uma maior mobilização por parte das entidades sindicais, dos trabalhadores, e de outro lado cresce a intransigência patronal nas mesas de negociação. Falando, né, do índice de inflação, tal, de desemprego, como é que está a taxa de desemprego? Ela está estável, está crescendo? Como é que o Diese está vendo essa taxa de desemprego? E se você puder falar alguma coisa especificamente dos técnicos industriais? Olha, a taxa de desemprego tem aumentado na verdade, o mercado de trabalho já vem dando sinais de perda de dinamismo, né? E, digamos, de cansaço, desde o ano passado. Se a gente olhar os indicadores, seja os indicadores do CAGED, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, do Ministério do Trabalho, tem mostrado que a partir do quarto trimestre, ou melhor, do último quadrimestre de 2014, vários setores de atividade econômica já vinham demonstrando queda, né, no emprego, principalmente a indústria. E esse ano, o quadro tem se agravado, porque você tem, além do desemprego no setor industrial, você tem também a perda de emprego no setor de comércio e principalmente de serviços, né, que é o setor que emprega mais de 60% do emprego está no setor de serviços. Essa é uma variável importante para a gente, para o movimento sindical. Por quê? Porque o emprego, quer dizer, sem emprego,
não tem salário, não tem renda, não tem consumo. Tá? E aí eu queria fazer um parênteses para tentar mostrar a diferença entre o que nós temos esse ano em relação ao 2014 e até mesmo 2013. Por que que em 2014, mesmo a economia não crescendo, você não teve aumento das taxas de desemprego? O desemprego permaneceu praticamente estável. 2015 não. 2015, segundo os dados do DIEESE, mostram que a taxa de desemprego em algumas regiões metropolitanas está em torno de 11%, 12%. Né? O IBGE mostra que, por exemplo, do final do ano passado, a taxa de desemprego estava em torno de 5 e pouco, já está em 8%. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande, porque o emprego rebate diretamente, né, no consumo das famílias, rebate diretamente no bolso do trabalhador. E eu estava dizendo o seguinte, por que que esse ano o desemprego aumentou, né, enquanto o ano passado, mesmo a economia estagnada, sem crescimento, o emprego permaneceu estável? Pelo seguinte, porque você teve o ano passado, e nesses anos anteriores, você teve, em razão desse colchão que se fez a partir dos ganhos salariais que você teve ao longo desse período, de outro lado, você teve também as políticas públicas, os programas de transferência de renda, a política do salário mínimo. Isso ajudou o quê? Que muitas famílias, porque você teve uma melhora na renda, você ter mais gente trabalhando naquela família, você tivesse um retardamento da entrada dos jovens no mercado de trabalho, porque muita gente ficou estudando, né? A partir do final do ano passado e esse ano, você tem um outro movimento. Você tem uma procura maior de gente procurando emprego. Então, isso significa uma pressão sobre a PEA, a população economicamente ativa. É isso que está ocorrendo desde o final do ano passado para cá. Quer dizer, muita gente procurando emprego, né? Seja aqueles estudantes, né, que não estavam trabalhando, seja aquelas pessoas que perderam o emprego, que voltaram a procurar emprego no mercado de trabalho. Então, essa é uma das razões também, né, não só, evidentemente, para a explicação para o aumento da taxa de desemprego. E a outra é a própria estagnação da economia, que não cresce, e as empresas, enfim, os setores não geram postos de trabalho. Ok, estamos indo para o final do programa, mas pedimos você fazer as suas considerações finais e respondendo uma última pergunta. Esse Brasil tem jeito? Não, claro, eu acho que o Brasil tem jeito. Eu acho que o Brasil está passando por um momento de dificuldade, é uma crise, né? Agora, a pergunta é, quais são os países no mundo que não estão em crise? Você conta nos dedos quais são os países que estão crescendo. Uma segunda coisa, eu acho o seguinte, a imprensa e a mídia, de uma maneira geral, olha o Brasil e divulga coisas, né, com caráter muito negativo, independentemente da situação econômica que nós estamos. Né? Eu reconheço, todos nós reconhecemos que tem uma crise. Né? Agora, há uma expectativa, né, e há algumas medidas que foram tomadas que há uma aposta em relação ao resultado dessas medidas. Então, eu acredito que o Brasil tem jeito, né, e que a gente melhora e que a partir, quem sabe, do segundo semestre de 2016, claro que vai depender aí principalmente da dimensão política que vai acontecer, né, com essas, a Operação Lava Jato e outras, mas de toda forma eu acredito que a partir do segundo semestre do ano que vem o Brasil volta a crescer, claro, num crescimento pequeno, mas volta a crescer. E por último, agradecer mais uma vez, né, o convite para participar do programa e dizer que o DIEESE, eu e o DIEESE, estamos à disposição. Muito obrigado. Encerramos mais um programa Fentec TV.